Oi, gente linda! Vamos lá começar a nossa aula de português. Abre aí, povo lindo de Olinda, abre teu livro e vamos lá abrir na página 48, falando sobre dramatização aí, um texto aí de dramatizando. A última aula da gente, a gente viu um pouquinho sobre acentuação gráfica, mas a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, não foi? A acentuação de palavras. E agora a gente vai ler esse texto bem legal. E também tem uma resenha crítica que a gente vai saber o que é isso, essa resenha crítica. E nós vamos começar a ler, certo? Acompanha aí para eu não ficar sozinha e ficar cansativo, certo? Comunicação oral, dramatização, página 48. Leia o trecho da cena 6, do sexto. Perdão, vamos voltar. Leia um trecho da cena 6 do texto A Linha Mágica e saiba o que Pedro está pensando fazer com essa linha. Olha só. É só um pedacinho do texto, estão lembrados, né? De lá, do comecinho que a gente leu toda essa historiazinha aqui, não foi? Da linha mágica, não foi? Aí agora a gente vai ler só um pedacinho dessa linha mágica aí. Vocês percebem que a gente sempre volta para o texto, por isso que é importante ler o texto central. Depois de jantar, Pedro entra no seu quarto e olha a linha mágica. Então, ele deita na cama, acorda, prepara-se para a escola. Lisa chega. Ele mostra que achou a pipa. Eles seguem o mesmo percurso para a escola. Sentam-se nas carteiras. Música. Porque entra uma música, né, no cenário e o professor. Aí a voz do professor entediante. Bom dia, criança. Abram o livro na página 75. Página 75, por favor. Página 75. Hoje nós vamos estudar um tipo de rocha muito interessante. A rocha sedimentar. Desta vez, Pedro é tão brincalhão. Ele abre o livro e cai um monte de papéis. Ele pega os papéis desanimado, parece sonolento, entediado. Durante a explicação, ele olha a linha dentro da mochila entreaberta até que ele o pega. Aí Pedro, será que eu puxo a linha mágica? Ela falou que 1 hora passará como se fosse um segundo. Talvez eu consigo terminar a aula. Ia ser muito bom, né? Mas ela falou que tem de usar com cuidado. O que vocês acham? Nem sei se é mágica mesmo. Deve ser uma brincadeira, né? Ou quem sabe, se eu puxar, todos nós vamos para 2030. Eu devo puxar? Ele pede a opinião das crianças. E se elas são a favor ou não. Fala. Vou dar uma puxadinha. Suspense. Puxa a linha. Então, no segundo, aí tem a atividade que você deve fazer. Qual é a atividade? Em dupla, ouça as orientações do professor e faça a leitura expressivamente do texto, né? Aí você já leu agora em dupla comigo e agora você vai ler sozinho. Transmitir em minha fala a emoção vivida pela personagem. Então, quando eu li, eu transmiti o personagem. Quer dizer, quando foi o professor, vocês viram que eu fiz uma entonação diferente. Quando foi Pedro, foi outra entonação. Então, você vai fazer. Se você fez, quando o Pia estava lendo, aí vocês perceberam como é. Aí vocês vão marcar um X na carinha assim, né? No polegar assim. Se não, vai ter que melhorar. Aí tem, use a expressão corporal de acordo com a fala, e vocês até perceberam aí que eu comecei a fazer como se fosse o professor, né? Gesticulei com a mão, até com a voz. Então, usei a expressão corporal com a fala, né? Com a face também.
Aí se sim, bom, se não, marca um X no não. Seguir orientações das rúbricas e a pontuação das falas, porque tem que dar uma paradinha, né? Por isso que às vezes ia dar uma parada, né? Então, se você fez tudo certinho, legal, faz um X. Se não, isso aí é para treinar a leitura, tá, gente? Então, eu quero vocês fazendo essa leitura, quero ver um videozinho pequenininho, vocês fazendo essa leitura e vocês fazendo uma autoavaliação. Tem que ser justo com vocês mesmos. Ah, tia, eu acho que eu não fiz, por isso que eu botei tudo assim. Então, eu vou melhorar, tranquilo. Ah, tia, eu acho que teve uns assim, outros assim, então vai lá, tá? O polegar que eu tô falando é esse polegarzinho daqui, tá certo, gente? Isso se chama autoavaliação, como se fosse uma prova, você mesmo analisando como foi a sua leitura. Vamos agora para a página 49. Na página 49 tem: você vai ler agora a resenha crítica da peça teatral A Linha Mágica. Observe a opinião dos resenhistas sobre a montagem da peça. Resenha crítica, tá, gente? A resenha é justamente a opinião. Por exemplo, eu fui ao teatro e eu vou fazer uma resenha, um texto do que eu achei daquela peça, se foi boa, se não foi, se ela teve um contexto legal. Então a gente vai ler aqui. Crítica, então tem pessoas que trabalham, né, entendidas na área justamente para isso, especificamente para isso, tá? Crítica, peça sobre viagem no tempo. Acerta na combinação de real e virtual. Parece que o resenhista já gostou, tá certo? Então vamos ver aqui. Gabriel Romeu, especial para a Folha 23 de 10 de 2012. 7 horas e 42 minutos. Então Gabriel Romeu deve ter sido resenhista, né? Vamos ver aqui, né? Então, ele apareceu alguns jornais, pessoas famosas, resenhistas que fazem essas resenhas, críticas, críticos literários, né? Críticos de resenha. Então, eles vão e dar entrevista até em jornal, como tem aqui, né? Ele deu a opinião dele no jornal e o jornal mostrou. Então, vamos ler A Linha Mágica, espetáculo de estreia na fábula. Estreia de A Fabulosa Companhia é marcado pelo frescor das interpretações do elenco, por dedicadas composições musicais entoadas ao vídeo e por uma história bem contada. É um texto de Sean Taylor e a peça traz as aventuras de trabalho de um menino apressado que ganha de uma bruxa um carretel de linha que faz o tempo avançar ou retroceder. Qual a criança não puxaria a linha para pular os dias de prova de matemática? Mas a vida do garoto passa por um piscar de olhos. Interpretado pelo carismático Thomas Usa, o menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos, que logo vira cúmplice do protagonista. Já a atriz Beatriz Mentoni, que faz o papel de Lisa, amiga de Pedro, tem flexibilidade para encenar personagens e vozes de diversas, bruxa, sargento ou mãe. O jogo entre o real e o virtual é um dos muitos acertos da peça. O elenco interage com as projeções de ilustrações e animações bem-humoradas. Adriana Meirelles, num telão cenário, tecnologia é usada a serviço da história e não ao contrário, como é comum em muitas montagens. Avaliação ótima. Indicação do guia a partir de 500 anos. Então, gente, olha só, como a gente viu, essa peça, ela foi real, ela foi ensinada. Tem até aí, ó, disponível tem o site da Folha de Pernambuco, onde o crítico, realmente, ele fez uma boa crítica. Às vezes o crítico não gostou da peça, a peça não foi legal. Então, ele fez uma boa crítica, ressaltou a tecnologia, ressaltou os atores, né? Esses atores aqui, eles realmente existem, né? O Thomas, né? A Beatriz.
e exaltou, assim, a ideia do imaginário da linha mágica para os dias atuais, né? Que a gente não pode pular etapas da vida, que a gente pode ter que viver cada dia, mesmo que a gente não goste, né? Até no outro lado que a gente viu aqui na página 48, o menino foi para uma aula que estava muito chata e ele queria pular, mas ele, se ele puxar muita linha, de repente o que vai acontecer? Pode ser que passe muito tempo e eu vou parar no ano 2030, não foi? Então, o que é que a gente vai fazer, Tia, em relação a isso, né? A gente já entendeu que é uma resenha crítica. Aí você vai responder a página 50 e a página 51. Na página 50, para compreender o texto, né? A gente já leu aqui sobre a resenha crítica, o que, é que ele estava falando. E na página 50 e 51 a gente vai responder, tá bom, gente? Aí, para conversar sobre esse texto que a gente leu agora, um pouco de conversa. Converse com os colegas de que espetáculo trata a resenha que você leu. Esse espetáculo ele trata sobre quê? Pensar direitinho no que trata esse espetáculo, né? Ele está falando sobre o tempo acerta da combinação real e virtual, né? Que o tempo passa, tem a linha mágica e tem o tempo real, né? Então a linha tá dando a imagem do tempo. Se a gente puxa muita linha, né? Isso. Na letra B, na sua opinião, essa resenha é útil para quem? Ela é importante, sim, né, gente? A gente conversando aí, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela tá dando uma opinião. Se eu vejo uma resenha dessa, eu vou ter vontade de ir para um teatro assistir essa resenha crítica. Por quê? Porque eu vou entender que a resenha foi legal, que a peça é boa, que os atores são bons. É a mesma coisa de eu chegar para você e dizer assim... Flávia, como é que foi aquele cinema, aquele filme que tu assistiu? Aí você vai fazer uma resenha. Ah, eu não gostei não, tia. Aquele filme tinha muita violência, aquele filme. Você tá fazendo uma resenha. Os autores também, as pessoas atores, sabe, não representaram muito bem. Eu não gostei. Então você tá fazendo. Aí a pessoa não vai. A mesma aqui, a resenha crítica. Se eu vejo que a pessoa não comentou bem, eu acabo não indo. Então a pessoa tem que ter muito cuidado de fazer um comentário desse tipo, uma resenha desse tipo, porque ela pode tanto ajudar, né? Aí vai ficar, as pessoas vão ao cinema, vão ao teatro, ou podem, né, diminuir o trabalho de uma pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande. Você já assistiu um espetáculo ou leu um livro por ter sido indicado por uma resenha? Então, se sim, aí vocês dizem aí. Eu acho que vocês vão dizer que sim em relação agora que você já conhece esse teatro, né? Essa peça, né? É justamente isso que a gente está falando. Você já assistiu esse espetáculo ou leu um livro, né? Você não assistiu, né? Mas já sabe o que é uma resenha crítica. Aí, para a compreensão, o que é a resenha crítica? Fique sabendo. É um texto, uma opinião sobre uma obra, que pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro ou um espetáculo, justamente o que a gente tinha acabado de falar. Ele é escrito por um crítico ou por um especialista, que costuma ser publicado em jornais, revistas ou sites de programa cultural, tá bom? É uma pessoa especializada, não é qualquer pessoa, ah, não, eu não achei que é bom, mas o outro vai e acha que é bom. Então, é uma pessoa que já está acostumada, que está sempre assistindo, que já conhece aquela obra do autor, daquele livro. Então, a resenha crítica geralmente apresenta dados da obra como título, data, gênero, autor, diretor, o resumo da obra, como se deu esse resumo dessa obra, ok? Também